Olá, estimados alunos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao assunto de potenciação, só que agora a gente vai trabalhar com expoente inteiro, ou seja, os expoentes vão ser números positivos ou negativos. E essa é a grande novidade, potência com expoente negativo, que é praticamente novidade para vocês. Então vamos lá, acompanhe. Vamos calcular essa divisão, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado à quarta. Quando nós calcularmos essa divisão, se escrevermos na forma de fração, 2 elevado ao cubo é multiplicar o 2 3 vezes e 2 elevado à quarta é multiplicar o 2 4 vezes. Tá? Se nós simplificarmos essa fração, corta os 3 número 2 lá de cima com os 3 de baixo, vai sobrar 1 em cima, 2 embaixo, ou seja, o resultado fica sendo meio, ou 1 sobre 2. Tá? Então, o resultado dessa divisão é 1 sobre 2. Se nós efetuarmos a mesma divisão aplicando as propriedades de potência, né, nós temos aqui uma divisão de potência de mesma base, onde a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Subtrair na ordem que eles aparecem. Tá? Não esqueça que a subtração não é comutativa, então tem que obedecer a ordem. E 3 menos 4, isso aqui vai ser igual a menos 1. Por quê? Mais 3 com menos 4, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, nós temos 2 elevado a menos 1. Perceba que uma mesma divisão nos proporcionou duas expressões diferentes como resposta. A primeira foi meio e a segunda foi 2 elevado a 1. Como ambas são resultado de uma mesma divisão, nós podemos dizer que elas são iguais. Ou seja, podemos dizer que 2 elevado a menos 1 é igual a meio, a 1 sobre 2. Certo? Se nós observarmos bem essa divisão, perceba que quando nós temos 2 elevado a menos 1, o resultado é o inverso da base. Por quê? O inverso do 2 é 1 sobre 2. Certo? Portanto, quando nós tivermos um número real elevado a um expoente menos 1, o resultado vai ser um número correspondente ao inverso da base. Portanto, considerando esse mesmo raciocínio, se nós tivermos 3 elevado a menos 1, isso vai ser o inverso da base 3, que é 1/3. 4 elevado a menos 1 é o inverso do 4, que é 1/4. 5 elevado a menos 1 é o inverso do 5, que é 1/5. Então, dessas três potências, cujo expoente é menos 1, o resultado deu o inverso da base. Então, levando essa ideia para essa outra potência, 1/7 elevado a menos 1, né, o resultado vai ser o inverso da base. E o inverso do 1/7 é 7. Porque, veja bem, 1/7 já é o inverso de 7. E se nós formos calcular o inverso do inverso, vai dar o próprio número, o próprio 7. Tá? Então, generalizando, a gente pode dizer que para todo número real A, não nulo, A, qualquer real elevado a menos 1, o resultado é o inverso desse número real A. Tudo bem? Observa aqui no exemplo, 3 elevado a menos 1, isso aí é o inverso do menos 3. Né? E o inverso do menos 3 é 1 sobre menos 3, onde esse sinal de menos pode ser colocado ao lado do traço de fração, fica mais conveniente. Então, o menos 3 elevado a menos 1 nada mais é que o menos 1/3. 3/5 elevado a menos 1, isso é o inverso do 3/5. E o inverso do 3/5 fica 1 dividido pela fração 3/5, onde a gente conserva 1 e multiplica pelo inverso do 3/5, que é 5/3. 1 vezes 5/3 dá 5/3. Ou então poderíamos ver logo direto, de forma bem simples. Né? 3/5 elevado a menos 1, o resultado é o inverso da base. O inverso de 3/5 é 5/3. Pronto, estaria resolvido. Vamos considerar agora outra divisão. 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à oitava potência. Se nós dividirmos aqui, na forma de colocarmos na forma de fração, 2 elevado à quinta é multiplicar o 2 repetindo ele 5 vezes. E 2 elevado à oitava é multiplicar o 2 repetindo ele 8 vezes. Se nós simplificarmos esses termos, corta os 5 número 2 de cima com os 5 número 2 de baixo, vai sobrar 1 em cima e vai sobrar 2 vezes de 2 vezes de 2 embaixo, que isso é 2 elevado ao cubo.
E 1 sobre 2 elevado ao cubo podemos escrever assim, ó, 1 sobre 2, tudo isso elevado ao cubo, não altera nada. Vamos resolver essa mesma divisão aplicando a propriedade de potência, né? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é 2, e subtrai os expoentes na ordem que eles aparecem. 5 menos 8. E 5 menos 8 é mais 5 menos 8. Dá o sinal do maior e subtrai, então vai ficar menos 3. Ou seja, essa divisão tem como resultado também 2 elevado a menos 3. Comparando os dois resultados, nós podemos dizer que 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado à terceira. Ou seja, de modo geral, nós podemos dizer que para todo número real A, não nulo, se nós temos um número real elevado a um expoente negativo, isso é a mesma coisa que 1 sobre A elevado ao expoente positivo. Ou seja, nós trocamos a base pelo inverso dela e trocamos o sinal do expoente de negativo para positivo. Ou, melhor ainda, a gente pode escrever 1 sobre A elevado a N, tá bem? Sendo N um número inteiro. Observe os exemplos. Menos 2 elevado a menos 4. Para tirar o expoente negativo, o sinal negativo do expoente, a gente troca a base pelo inverso dela. O inverso de menos 2 é 1 menos 1 sobre 2, elevado à quarta. Tá? Quando a gente inverte a base, o sinal daqui também troca. O sinal que era negativo passa a ser positivo. E nós ficamos com uma potência comum que nós já conhecemos. Base negativa, expoente par, a resposta é positiva. 1 elevado à quarta continua dando 1. E 2 elevado à quarta é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é 16. Então o resultado é 1/16. Outro exemplo, menos 4 sétimos elevado a menos 3. Se nós invertermos a base, o expoente fica positivo. Então, ao invés de menos 4 sétimos, a gente troca pelo inverso, menos 7 quartos, elevado à terceira. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, 49 vezes 7 é 343, e 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, onde 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. E o resultado é menos 343, 64 avos. Muito bem. Gente, vamos exercitar um pouquinho agora. Então me acompanhe, se você puder pegar um papel e uma caneta para também me acompanhando na resolução, seria muito interessante. Observe esse primeiro exemplo. Determine o valor da expressão. Nós temos aí 3 elevado a menos 1. Já vimos que um número elevado a menos 1, o resultado é o inverso dele. Então o inverso de 3 é 1/3, certo? Mais 2 elevado a menos 2, ó. O expoente é negativo, menos 2. Para transformar ele em positivo, a gente troca a base pelo seu inverso. Então a gente pode dizer que isso aí é a mesma coisa que o inverso de 2 é meio, tudo isso elevado ao quadrado. Menos, olha lá, o menos 4. O expoente é menos 1. Então o resultado de menos 4 elevado a menos 1 é trocar o menos 4 pelo inverso do menos 4. E o inverso do menos 4 é o menos 1/4. Certo? Então, vamos repetir 1/3, mais, vamos resolver aqui. 1 elevado ao quadrado é 1 e 2 elevado ao quadrado é 4. Olha esse jogo de sinal. Negativo e negativo. O sinal que vem antes do parênteses é negativo, então a gente troca o sinal de quem está dentro do parênteses para positivo. E agora nós temos aí 3 frações. Para somar, nós vamos ter que calcular o MMC de 3 e 4. Se você calcular o MMC, aí vai dar 12. Portanto, aqui nós temos 3 frações com denominador 12. E aí, nós dividimos por cada denominador e multiplicamos por cada numerador. Vamos lá no primeiro. 12 dividido por 3 é 4. 4 multiplicado por 1 dá 4. 12 dividido por 4 é 3, 3 multiplicado por 1 é 3, e a mesma coisa aqui, 12 dividido por 4 é 3, 3 multiplicado por 1 é 3. E aí os denominadores são iguais, a gente repete e soma os numeradores. 4 mais 3, 7, mais 3, 10, e temos aí o 10 dozeavos, que dá para simplificar todo mundo por 2,
12 por 2 é 6 e 10 por 2 é 5, e o resultado final é a fração 5 sextos. Observe o exemplo 2. Para A não nulo e X também não nulo. O A pode assumir qualquer valor, assim como o X, só não pode assumir valor zero. Então vamos escrever essa expressão com expoentes positivos. Perceba o seguinte, vou repetir aqui, 2 elevado, 2 que multiplica A elevado ao cubo, que multiplica X elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. Observa só, como o expoente aí é menos 1, vamos distribuir esse expoente para todo mundo lá de dentro, uma vez que esses termos estão multiplicando. Então podemos escrever 2 elevado a menos 1, multiplicado por A elevado ao cubo, que também vai ser elevado a menos 1, multiplicando por X elevado a menos 1, que está elevado ao outro menos 1. Tudo bem? Vamos lá. 2 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, a gente troca pelo inverso da base. O inverso de 2 é meio. Aqui nós temos potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes menos 1 é menos 3. E ali nós temos também potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 1 multiplicado por menos 1, sinais iguais é positivo, vai dar mais 1. Então nós vamos ter aí meio, que multiplica. Observa só, A elevado a menos 3, nós podemos trocar a base pelo inverso, né? 1 sobre A, tudo isso elevado a 3. Tudo bem? Vezes X elevado a menos 1 é o próprio X. Quando multiplicarmos os numeradores, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes o X é X, e os denominadores 2 vezes A ao cubo é 2A elevado ao cubo. Tudo bem? Então, gente, o resultado final fica sendo x sobre 2a elevado ao cubo. Isso aí é a resolução dessa expressão, que é a questão número 2. Vamos seguir em frente. Vamos ver as propriedades das potências com expoente inteiros. Nós já vimos, na verdade, essas propriedades. Vamos só revisar, porque elas também são válidas para expoente sendo números inteiros. Multiplicação de potência de bases iguais. Ó. A gente tem aí A elevado a M multiplicado por A elevado a N. A gente conserva a base e soma os expoentes, M mais N. Observe esse exemplo. 5 ao quadrado vezes 5 a menos 6. Conserva o 5 e faz 2 somado com menos 6. 2 somado com menos 6 faz jogo de sinal diferente negativo. Vai ficar 2 menos 6, que vai dar o sinal do maior e subtrai 5 elevado a menos 4. Outro exemplo, 2 elevado a N multiplicado por 2 elevado ao cubo. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoente, N mais 3 é o próprio N mais 3. Propriedade 2, potência, divisão de potência de mesma base. Olha lá, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, vai ficar A elevado a M menos N. Observe o exemplo. 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado a menos 2. Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 3 subtraído de menos 2. Só que esse menos com esse menos faz jogo de sinal. Vai dar positivo. Então, na verdade, é 3 mais 2, que é 5. O resultado fica 10 elevado à quinta. Outra divisão. 2 elevado a menos 5 dividido por 2 elevado a menos 7. Conserva a base e subtrai os expoentes. Cuidado aqui, tá? O expoente menos 5, a gente vai subtrair do expoente menos 7, ó. Fazer com atenção por causa de não errar os sinais. E aí faz jogo de sinal, sinais iguais aqui, menos e menos. Vai dar mais, a gente vai ficar com menos 5 mais 7. Aí usa a propriedade a regra de sinais da adição. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 7 menos 5 é 2, e o sinal do maior é 7, portanto o resultado é 2 elevado ao quadrado. Seguindo adiante, propriedade de potência de uma potência. Quando a gente tem potência de uma potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Tá? Observa no exemplo. 10 elevado ao cubo elevado a menos 2. Conserva a base, que é 10, e multiplica os expoentes. 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6.
sinais diferentes é negativo na multiplicação. Então 10 elevado a menos 6. Outro exemplo, 7 elevado a x, tudo isso elevado à quinta. Conserva o 7 e multiplica x vezes 5, que vai dar 5x. Então, 7 elevado a 5x. A quarta propriedade, potência de um produto, que pode ser também potência de um quociente. Se eu tenho um produto elevado a um expoente n, eu distribuo esse expoente n para todo mundo e abandono o parênteses. Então vai ficar a elevado a n multiplicado por b elevado a n. A mesma coisa serve para a divisão. A dividido por b, tudo isso elevado a n, eu abandono o parênteses e distribuo n para todo mundo do parênteses. Então vai ficar a elevado a n dividido por b elevado a n. Olha aqui o primeiro exemplo, 2 vezes 5 elevado a menos 4, eu distribuo menos 4 para todo mundo do parênteses, ficando 2 elevado a menos 4 multiplicado por 5 elevado a menos 4. A mesma coisa aqui, x dividido por 5, tudo isso elevado ao cubo, eu abandono o parênteses e distribuo menos 3 para todo mundo lá dos parênteses. X elevado a menos 3 dividido por 5 elevado a menos 3. Olha essa observação, aquilo que eu falei no início, as propriedades estudadas para potência com expoentes naturais, lá da videoaula anterior, elas valem para as potências com expoentes inteiros que nós estamos estudando agora, certo? Muito bem, gente, então a tarefa de aprendizagem, você vai resolver essa tarefa, leia com atenção e resolva, procure atentar para o detalhe do que está sendo dito aí, né? Aqui na primeira é para calcular o valor, então você vai resolver isso aí. Aqui na questão 2 é para reduzir as frações a uma única potência, você vai escrever essas frações em forma de potência. Terceira questão, calcule o valor de cada uma das seguintes potências, que você vai resolver também. Na quarta, determine o valor numérico das seguintes expressões, também vai resolver. Tá? Procure usar as propriedades de potência que fica mais fácil. Quinta questão, o número real R equivale a toda essa fração. Você vai resolver usando as propriedades de potência e vai encontrar o valor de R. Sexta questão, escreva as expressões na forma de uma única potência. Tá? Você vai escrever na forma de uma única potência. Então, cada item desse vai ficar uma base elevada a um único expoente. Sétima questão, transforma as expressões em produto ou em quociente de potência. Na verdade, a sétima questão é o exercício exclusivo da propriedade 4. Depois que resolver, você confere as respostas, gente, que estão aqui. Tá? As questões que você errou, refaça de novo. Procure verificar onde você errou para que esse erro não se repita em estudos seguintes. Muito obrigado pela atenção, pela companhia. Não esqueça de dar like, de fazer seu comentário. Tudo bem? E o tema abordado na próxima videoaula, certo? Vai ser notação científica, é um assunto de extrema importância para o nível médio, principalmente lá para o ensino da física, né? do primeiro ano do ensino médio. Então é importante você levar esse conhecimento pronto lá para o ensino médio. Tudo bem? Então, meus amigos, uma mensagem para vocês refletirem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.